Olá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre as feridas da alma, feridas do corpo. Quando nós machucamos uma parte do nosso corpo, seja de que proporção for, a gente sabe que logo chegam agentes de saúde, de cura, para sanar aquele machucado, aquela dor, aquele desconforto. Com o passar dos dias, por mais que no início doa, há uma ardência, com o passar dos dias aquilo vai se esvaindo, vai diminuindo, essa dor e esse incômodo vão passando, até que esses agentes de cura, de aumento da imunidade, de isenção de inflamações, eles vão lá atuar naquela região específica do corpo. E o nosso organismo biológico tem uma sabedoria tamanha para conseguir resolver isso. E resolve por si só, sem que tenhamos que fazer muita coisa sobre isso. Aí fica uma cicatriz, normalmente, dependendo da proporção desse machucado. E essa cicatriz serve só para a gente lembrar daquela situação que aconteceu lá atrás. E já não dói mais. Você pode passar a mão, pode usar uma roupa por cima da pele machucada e nenhum dano mais acontece. Já lá na parte da alma, da personalidade, das emoções, o nome que a gente prefira dar, é diferente um pouco. Algumas coisas são similares à do corpo biológico, outras um pouco diferente. Quando nós temos uma situação da vida lá atrás que nos causou dor, mágoa, ressentimento, aqueles machucados que ficam cravados na pele da alma, a gente fica assim penoso, choroso. Nós ficamos falando, às vezes, quando já estamos na fase da linguagem, ficamos falando bastante sobre aquele problema. Lamentamos um pouco, temos alguns pesadelos, alguns sonhos. E vai passando alguns dias, aquilo se dissolve. E também, na parte emocional, nós temos uma tendência inata e sem querer a gente consegue resolver esses entraves que a vida vai nos trazendo. E isso acontece desde o momento em que a gente está na barriguinha da mãe. E aí a gente vai conseguindo resolver com maestria muitas e muitas situações da nossa vida. Todavia, assim como na parte biológica, na parte emocional também acontecem alguns atropelos. Acontece muitas vezes que um fato traumático que acontece na vida da gente, ele consegue ser suficientemente doloroso a ponto de não se resolver, não se dissolver com o passar de alguns dias. E a gente então, com essa situação dolorosa o suficiente para não passar, a gente cria uma rede de memórias, que em psicologia é muito usado esse termo, uma rede de memórias relacionadas à cena traumática, onde sensações envolvendo os 5 sentidos vão ficar gravadas e congeladas nessa memória traumática. Então, muitas vezes, ao redor daquela cena difícil que aconteceu, nós vamos gravar e congelar sensações táteis, sensações de temperatura, visuais, gustativas, auditivas, envolvendo, enfim, os 5 sentidos. E quando nós chegamos na fase adulta e nos deparamos com uma situação que em algum ponto, em algum aspecto, remete àquela memória lá de trás, a gente acaba tendo ações e reações no aqui e agora que até nós nos surpreendemos. É aquela hora em que você diz assim, puxa, eu não sei como eu fui reagir daquela forma. Quando eu vi, eu já tinha falado. Quando eu me dei conta, eu já tinha feito. E por que isso acontece? Porque no aqui e agora existem pessoas, fatos, situações que de algum jeito, quando estão diante de nós, nos reportam, nos remetem a algum fragmento de memória, seja ela em que idade for, mas na idade exata
que o problema anterior aconteceu. Por exemplo, se eu tive um fato traumático vivido lá com 5 ou 6 aninhos de idade, vamos dar aqui um exemplo. E esse fato traumático eu tenho memória dele, eu consigo lembrar do que aconteceu, pelo menos em alguns flashes. Quando eu chego na fase adulta e ao longo desse tempo também, cada vez que eu me deparo com uma situação, uma pessoa, um ambiente, até mesmo aqueles pequenos detalhes do cheiro, da parte auditiva, do tato, do paladar, de alguma palavra-chave que remete àquela situação traumática negativa lá do passado, isso liga em mim algo como se fosse uma chave interna de que o que está acontecendo aqui agora é muito semelhante com a situação lá de trás. E isso faz com que instantaneamente eu desenvolva uma série de sintomas e reações no aqui e agora, que podem até parecer para quem assiste a cena uma forma desconcertada, desproporcional, desconexa, estranha, não para tanto. E aí é uma reação inconsciente que a gente está tendo, uma reação que só nos coloca naquele passado. Na verdade, o nível de importância para o que está acontecendo aqui e agora é até menor do que o que me remete lá no passado. E como isso é um processo extremamente inconsciente, que pouco eu me dou conta de que eu estou fazendo uma ponte entre o presente e o passado, eu acabo agindo muitas vezes por impulso, falando por impulso, dando respostas inadequadas, porque eu não tenho consciência do que está acontecendo de fato dentro de mim, naquele exato momento que a cena negativa de hoje está acontecendo. Por isso que muitas vezes, para um mesmo fato, algumas pessoas reagem de uma forma extremamente negativa e outras vão agir de uma forma razoável, uma forma adequada. Então, quando você estiver numa situação do aqui e agora que te incomodar ardentemente, pare e reflita. Onde, em que janela de memória essa situação atual está batendo lá no seu passado? Às vezes, essa simples pergunta já nos traz algumas respostas. E aí a gente vai ver que a nossa reação atual de fato não está natural. Ela está atrelada, amarrada, vinculada à situação do passado. Mas tem uma situação ainda pior, que é você estar no aqui e agora, viver uma situação difícil, ter uma reação desproporcional ao fato e ainda assim tentar se perguntar o que lá atrás me remete a essa situação do aqui e agora e você não encontrar respostas. E quando isso acontecer, provavelmente essa situação traumática aconteceu ali de 5 ou 6 anos para trás, onde nós não temos normalmente uma memória vívida das coisas que a gente viveu. E é muito comum a gente ter memórias vivas até 5, 6 aninhos de idade. Daqui, dessa idade de 5, 6 para trás, já fica bem mais difícil resgatar memórias com riqueza e luxo de detalhes, como diz uma colega minha. Então, também pode ser situações onde a criança, né, a pessoa ainda era recém-nascida, um bebê. E quando a gente fala de situações traumáticas da vida lá atrás, não necessariamente, pessoal, a gente está falando de grandiosas coisas, como, por exemplo, um abuso sexual, uma violência doméstica, um acidente grave de trânsito. Não precisa necessariamente ser algo grave nessa proporção, mas podem ser pequeninas coisas. Por exemplo, um pequeno abandono por alguns instantes de um bebê, ele pode entender como um abandono da mãe, porque ele ainda não tem esse discernimento de que foram alguns minutos enquanto a mãe terminava uma mamadeira, por exemplo. E ele pode entender isso como abandono.
Só que isso acontecendo repetidas vezes ao longo da vida dele, traz para ele a ideia de que houve abandono materno, paterno, parental lá atrás. Então não precisa ser grande, basta ter sido significativo para essa criança. E quando a gente não consegue localizar em que ponto da vida pode ter alguma chave ligada com o nosso aqui e agora que está distorcido, vem aí a importância da gente buscar uma ajuda terapêutica. E não só quando a gente não consegue lembrar dessa memória para poder resolvê-la, também quando a gente consegue lembrar. Porque a gente entende então que esse passado está mal resolvido, esse passado não está curado, esse passado está tão vivo quanto no dia em que aconteceu. Então a gente tem resquícios desse trauma lá de trás até hoje. Pessoas traumatizadas facilmente podem machucar outras pessoas, nos relacionamentos mesmo. Então aquelas pessoas mais ásperas, às vezes que têm rompantes, aqueles comportamentos de agressividade, de altivez, enfim, uma lista infinita aí de comportamentos que a gente pode considerar inadequado para o contexto. Essas pessoas têm histórias. Lembre que todos nós temos histórias. Todos nós, sem exceção, temos situações traumáticas lá de trás, em várias proporções, de vários tamanhos, mas não importa o quanto foi, mas a intensidade com que aconteceu e o quanto é importante a gente conhecer a nossa história, lembrar do que foi vivido de difícil lá atrás, arrumar, rearranjar isso dentro de nós e partir para uma vida mais saudável, com reações mais adequadas. Não que a gente vai ficar isento de crises de nervosismo, de rebeldia, crises de nervosismo, de ansiedade, a gente não vai ficar isento disso. Mas a proporção disso será certamente muito menor. E com o passar do tempo, nós vamos nos tornando pessoas mais maduras, aquelas pessoas ditas mais maleáveis, com aquela sabedoria mais elevada para resolver as situações cotidianas, os desafios da vida, e por consequência, a gente vai se tornando pessoas menos doentes, tanto no corpo quanto na alma. E é esse recado que eu queria deixar para vocês hoje. Observem com carinho, com tamanho cuidado, as reações que vocês têm hoje a algumas pessoas, a algumas situações. Às vezes a gente se irrita e não consegue entender por que eu tenho um tamanho de irritabilidade diante de alguém que às vezes nem me faz tanto mal assim. E às vezes eu reajo de maneira inadequada a pessoas que sim, estão fazendo algo de prejudicial, mas a minha reação está demais. A minha reatividade está maior do que o prejuízo que essa pessoa pode estar causando de fato e real para mim. E aí, para a gente saber se a gente está realmente inadequado, existem várias formas. Uma delas é você pedir um feedback para colegas seus, que você pode abrir o jogo e ser sincero e dizer, olha, eu não estou me sentindo bem com determinada pessoa, com determinada situação, mas também estar aberto para ouvir desse colega de confiança, que a pessoa possa te dizer, realmente, você está desproporcional nessa reação. E aí você parar para refletir sobre esse diálogo que a gente está tendo agora. Pensar se você não está atrelando essa pessoa, esse fato, essa circunstância complicada que você vive no aqui e agora a alguma situação do passado. Eu tenho exemplos de situações onde a pessoa veio me dizer da irritabilidade que ela tinha com o outro, e nas andanças dessas pesquisas terapêuticas, juntos, nós descobrimos que a pessoa provocadora de todo um desentendimento, de um relacionamento muito complexo, essa pessoa remetia fisicamente
a lembrança de um professor extremamente danoso para essa pessoa que reagia de uma forma descompensada. Lembrava um professor que causou um dano muito grande para ela lá no passado. Mas foi todo um trabalho para se descobrir isso. E aí, sabe o que chamava mais atenção? Era o tom de voz da pessoa, não tanto o conteúdo, e a cor do cabelo da pessoa, que lembrava instantaneamente esse professor do passado. Então vejam como a gente usa os 5 sentidos que realmente congelam nas memórias traumáticas da vida da gente. E às vezes esse relacionamento conflituoso que nós temos hoje pode ser curado, pode ser minimizado nos seus sofrimentos se a gente se der conta do que isso me causa de tanta irritabilidade. E de repente esse nível de irritabilidade cai, não necessariamente precisa zerar, mas cai a ponto de eu conseguir conviver com essa pessoa, especialmente se eu não posso me desatrelar dela, e eu consigo conviver de uma maneira menos traumática, porque aí a gente vai fazendo novos traumas no aqui e agora. Como se já não bastasse essa ponte que a gente faz com o passado, a gente ainda cria outros traumas de agora que ainda vão refletir lá no futuro, mais ainda. Então a gente consegue ter mais saúde nos nossos relacionamentos atuais. Gente, essa é apenas uma reflexão, uma parada para pensar naquilo que nos incomoda tanto. Sabe aquela frase que às vezes a gente ouve aí como um chavão, mas tem um fundo de verdade? Que aquilo que me incomoda no outro, na verdade, tem a ver comigo mesmo. Aquilo que eu vejo de defeito no outro, no fundo, tem algo a ver comigo. Então, se a gente pensar um pouquinho nesse chavão que se diz muito por aí, tem tudo a ver com o que a gente conversou agora. Há um fundo de verdade nisso mesmo. Não que o problema do outro necessariamente seja exatamente o que eu tenho, mas o problema do outro, o defeito que eu vejo no outro, pode, em muitas circunstâncias, ter relação com o meu passado. Não necessariamente comigo, mas por eu ter vivido algo com alguém com aquele mesmo perfil do aqui e agora. Assim, paramos para pensar um pouco. Eu espero que tenha ajudado vocês a refletirem um pouquinho. E eu acho que vale para mim, vale para todos. Parar e refletir um pouquinho nas nossas reações distorcidas e descompensadas aí. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Até!